Capítulo 1281. Quem deve ser escolhido? Dengue. Quem caiu foi o homem de lenço, deitado de costas com um buraco sangrento na testa, sangue vermelho e massa branca escorrendo. O que aconteceu? Titã perguntou chocado. Quem é? O rosto de Li Luke escureceu, virou-se reflexivamente e se afastou. O barbudo e o alto magro também empalideceram, seu companheiro caiu e ainda não sabiam quem era o inimigo. Não mudo meu nome, sou Sofong. Uma voz fria soou de longe, figuras surgiram da névoa densa, eram Sofong e Tini. Terceiro irmão. Titu gritou de alegria, seu rosto cheio de lágrimas de felicidade. Sofong murmurou, por que choras tanto? Sofong, como ainda estás vivo? Li Luke disse friamente. Ele o conhecia, naquele incêndio selvagem era impossível não reconhecê-lo. Morrer? Essa palavra não existe no meu dicionário. Sofong sorriu, portanto nunca acontecerá. O homem alto levantou a arma mirando em Titã, o barbudo também apontou a pistola para T-Luke. Sim, é uma ameaça. Li Luke ergueu a arma calmamente, recuou e pressionou o cano contra a testa de Titã. Tin e Titu ficaram tensos. Pode me dizer sobre esses tesouros que pegaram? Li Luke perguntou friamente. Criar, essa palavra. O sorriso de Li Luke congelou, perguntou, parece que sabem muito. Só adivinhei. Sofong disse, aqueles objetos são produtos de modificação genética, não é? Embora dito como pergunta, seu tom era firme. Na verdade, é muito ruim. Disse Sofong serenamente. O grupo de Tidete ficou tenso, pensando, mestre Só, fale mais suave, seus irmãos ainda estão nas mãos inimigas, se irritarem atiram. Ruim. O sorriso de Li Luke enrijeceu, sua expressão se tornou feroz, com que direito dizes isso? Nas mesmas condições, eu faria melhor que tu, modificação genética não é difícil, com mãos qualquer um faz. Sofong disse calmo. O grupo de Tiri ficou em silêncio, pensando se acaso não tinham mãos. Rendam-se. Sofong pôs o dedo no gatilho. O que? Não te importas com a vida deles? Li Luke pressionou o cano contra a testa de Titã, deixando marca vermelha. Acredite ou não, antes de atirares eu já poderia te matar. Sofong disse sereno. Tão arrogante? Li Luke zombou. Mestre Só, parem de discutir, salvem primeiro Titã. Tidete disse amargamente, com as pernas tremendo. Sim, se o pressionarem mais Tan estará em perigo. Titu sussurrou. Um sobrevivente basta. Sofong disse de repente. O grupo de Tin ficou perplexo. Quem é o líder direto de vocês? Perguntou Sofong. Acham que sou tolo? Li Luke zombou. Como diria vocês? Uma das 8 grandes famílias, não é? Perguntou Sofong. As pupilas de Li Luke se contraíram. Negou, adivinhas? Então é. Sofong assentiu. Não atrases, teu apoio foi capturado, ninguém enviará notícias. Ontem à noite Tishan ligou por satélite, trouxe essa boa notícia e também soube que Li Luke visava Titã, por isso nada chegou. Li Luke entendeu. Então aceite o destino. Disse Sofong calmo. Impossível, a menos que não queiras a vida deles. Li Luke rugiu. Senhor Só. Titu arregalou os olhos, incrédula. Silêncio. Tini franziu a testa e segurou seu ombro. Atrás, outros mostravam raiva ou reflexão. Como pode o senhor só dizer isso? Tiku rangeu os dentes querendo socá-lo. Não os conheces? Li Luke perguntou, então por que se meter? Claro que por dinheiro. Sofong sorriu. Então quanto te pagaram? Li Luke se interessou. Ele zombou, por tais inúteis gastaram dinheiro. De fato. Disse Sofong. Li Luke acrescentou, posso te dar 30 milhões de yuans, junte-se. Muito tentador. Sofong fingiu surpresa.
Eu também dou 30 milhões. Titu gritou. Tem dinheiro? Li-Luke zombou. 30 milhões é muito. Titu replicou. Li-Luke ficou sem fala, pensando, não é muito. E tu, uma garota, terias isso? Difícil escolher. Só Fong sorriu com um brilho nos olhos. Só Fong. Van franziu o senho. Diz, quem devo escolher? Só Fong acariciou a cabeça da jovem, disse suavemente, escuto você. Claro, a irmã Titu. Van respondeu inocente. Certo. Só Fong sorriu e puxou o gatilho. Bang, bang, bang. 3 tiros ecoaram no céu. Capítulo 1282, Amputação. Tetan e TLC tremiam, os olhos turvos, enquanto LYLC gritava miseravelmente, seu rosto pálido piorando. Ao lado, o alto e o barbudo caíram no chão, incapazes de levantar, buracos sangrentos na testa. Seus olhos ficaram abertos, mortos sem fechar. Droga! Teco xingou. Ele virou a cabeça, viu S-Fong guardar a pistola, a outra mão baixando dos olhos da garota. Por que cobre meus olhos? Van fez bico. Não sou criança. Murmurou. Acima. Código 360. TNH acenou, chamando os outros. Terceiro irmão, sexto irmão, estão bem? TT perguntou nervoso, chutando LYLC ao passar. Estou bem. Tetan respirou aliviado, acalmando. Bom, finalmente alcançamos. TT chorou de alegria. Quarta irmã, ver você me alegra. TLC falou rouco, olhos vermelhos, sentindo a vida. Também estou feliz. TT sorriu com lágrimas. Não, não abraço homens. TT recusou. Tudo bem. TLC desapontado. Droga. LYLC agarrou o braço ferido, xingando. Calha a boca. TT chutou-lhe a cara, sangue no nariz. TLC tremeu, a irmã ainda feroz. Os olhos de LYLC escureceram, desejando arma, sem poder. TTHT e Teba o seguraram, amarrando forte. Sim. TTHT tirou um pano, enfiou na boca e amarrou. MMPH. LYLC amordaçado. Meias de dias, cheiram bem. TTHT provocou. MMPH. LYLC quase desmaiou, boca cheia de meias fedidas. Cruel, mas gosto. Teba riu como malandro. Gosta? Tenho outra, quer? TTHT brincou. Saia. Teba encarou. Obrigado. TNH olhou para S-Fong. Por você. Trabalho pago, só isso. S-Fong encolheu os ombros. Mesmo assim, obrigado, pago depois. TT falou sério. Não precisa, ele brincou, o mestre paga. Van cortou, revirando os olhos. S-Fong tossiu. Cof, só brinquei. O quê? Van perguntou. Nada, sei que não é assim. TT sorriu. TLC surpreso, não disse que não abraçava homens, S-Fong não é homem? Pense, sua vida não vale tanto. Tetan consolou. TLC fechou a cara. Isso. S-Fong sem jeito. Só um abraço. TT o abraçou firme e soltou rápido. Van murmurou baixo, ninguém ouviu. Obrigado. TT sincera de novo. Não precisa. S-Fong disse, o nariz cheio do aroma dela. Agradável. S-Fong, está corado. Van semicerrando os olhos. Estou. S-Fong riu, tocando o nariz. Van bufou. Esquecemos algo. TLC perguntou. Trin CNG. Tetan gritou, lembrando do ferido. O homem ergueu o dedo médio. Trin CNG,
S. Fong, salve-o. TT pediu. Pode salvar? Van curiosa. Difícil, mas tentarei. Traga anti-inflamatório. S. Fong disse sério. Primeiro, contate o mestre, mande helicóptero. Ordenou. Sim. Teba olhou o céu. Bisturi para desintoxicar. Mandou. Desintoxicar, como? TTHT confuso. Burro, com fogo. TT gritou. Certo, eu acendo. TTHT fez fogo. S. Fong abriu a ferida com faca. Estava infectada, carne podre, pus, horrível. Parou. Como? Van preocupada. Não salva a perna, cortar. Suspirou. Sim, toda a perna necrosada, vermelha roxa. Mostrou do coxa ao pé. Como pôde ser assim? TT chorou. De anti-inflamatório, apresse o mestre, tempo curto, operar já. Garantiu. Certo. TNH ligou por satélite para TCHNN. Capítulo 1283, Deixe-me fazer. S. Fong falou com pesar, não dá para salvar, a perna está muito danificada, se não cortar ele certamente morrerá. TT respirou fundo, acalmou-se e assentiu, entendi, pelo menos a vida pode ser mantida. Não necessariamente, depende das condições do tratamento. S. Fong sem piedade jogou um balde de água fria, o estado dele agora é muito ruim, talvez sem chegar ao hospital já morra. Como pode ser assim? TT ficou confuso. Não se preocupe, perto há um navio médico, pode-se operar imediatamente. TNH desligou o telefone e falou. Isso é ótimo. TTHT se animou. S. Fong, realmente não há como salvar? Van perguntou suavemente. As chances de vida e morte são iguais, 50-50. S. Fong pensou e disse. S. Fong deu um tapinha na cabeça dela para acalmá-la. Segunda irmã, temos algumas notícias. Tetan falou em voz baixa. Que notícias? TNH perguntou. Tetan olhou para S. Fong e a jovem, depois silenciou. Somos uma família, diga. TNH ergueu o queixo. Tetan assentiu e contou a informação extraída de LYLC, o que há abaixo do penhasco. TNH franziu a testa, aproximou-se e olhou para baixo, só viu uma névoa branca como nuvens. O que pode ser? Uma relíquia? TTHT supus. Senhor S., o que acha? TNH olhou para S. Fong. S. Fong pensou, deve ser uma instalação de pesquisa, algum tipo de laboratório. Segunda irmã, quer descer para ver? Teba estava animado. Não, informe ao terceiro mestre, depois do interrogatório decidiremos. TNH disse e olhou para LYLC, seus olhos como olhando para um morto. Entendido. Teba respondeu. A água. TLC com lábios rachados perguntou. A CHM rapidamente entregou um cantil, aqui. Ótimo, finalmente salvo. TLC abriu e bebeu. Aqui. Teku deu sua água a Tetan, obrigado. O último agradeceu. Senhor S., depois você e Van peguem o helicóptero primeiro, desta vez foi trabalhoso para vocês. TNH falou. Certo. S. Fong não recusou, sua missão estava concluída, o próximo era embarcar no helicóptero. E os outros? Teku perguntou. O terceiro mestre já enviou pessoas para buscar, não se preocupe. TNH disse calmamente. Isso é bom. Todos ficaram aliviados. Meia hora depois, o som de helicóptero, ele pousou no cume coberto de grama. A porta se abriu, uma enfermeira de uniforme branco correu gritando, rápido, onde está o ferido? Aqui. TLC gritou. Trim CNG foi colocado no helicóptero deitado. Senhor S., suba. TNH disse baixinho. Então iremos primeiro. S. Fong segurou a jovem e subiu.
Há mais um assento, rápido. A enfermeira gritou. TNH abriu a boca, no fim não impediu. O terceiro mestre devia estar ansioso, deixá-la voltar primeiro era bom. Esperamos você lá fora. TT acenou. Está bem. TNH assentiu. O helicóptero subiu, voando para o navio médico. Sou eu. S. Fong sorriu educadamente. A enfermeira animada, não esperava ver a pessoa real, sou sua fã, pode me dar um autógrafo? Ela tirou o caderno e caneta, olhos esperançosos para S. Fong. Claro. S. Fong sorriu. Ele assinou rapidamente e desenhou um rosto sorridente. Aqui. A enfermeira entregou o papel assinado a TT. S. Fong riu, assinou outra folha. Muito bom. Van An disse alegre. TT olhou e guardou a assinatura, como lembrando algo. Não deveríamos dar oxigênio ao paciente? O piloto lembrou. Ah, certo. Esqueci. A enfermeira exclamou, colocou a máscara em Trin CNG. S. Fong e a jovem se sentiram constrangidos. Se Trin CNG não morresse realmente tinha sorte. Com uma perna protética depois poderá viver como pessoa normal. S. Fong disse suavemente. A sala de cirurgia está pronta? S. Fong perguntou. A enfermeira congelou, boca aberta sem falar. O que houve? Van perguntou. A enfermeira gritou, meu Deus, esqueci, o médico voltou para o continente, no navio não há cirurgião. S. Fong contraiu a boca, que falta de confiabilidade. Como pode ser, quando o médico voltará? TT preocupado. Se enviar helicóptero para buscar, no mais rápido 2 horas. A enfermeira desculpou-se. Já não dá tempo. S. Fong balançou a cabeça. Então o que fazer? TT olhou pedindo ajuda. Ai, esta cirurgia deixo comigo. S. Fong disse resignado. O quê? Desta vez a jovem gritou surpresa, rosto cheio de espanto. Desde quando S. Fong sabia operar? Não se surpreenda, apenas uma amputação, não é difícil. S. Fong calmo, como um mestre. Ele sabia mesmo? Claro, era uma habilidade incluída no pacote mensal, mestre de cirurgia elementar. É verdade. TT estava inquieto, nunca ouviu que o ídolo soubesse cirurgia. Capítulo 1284, Cirurgia Estranha. Titu e a enfermeira ficaram em silêncio, sem outra saída. Senhor Só, quanta certeza tem de que a cirurgia terá sucesso? Titu perguntou baixinho. 70%, não mais. Só Fong respondeu calmo. Com a sorte e a arte de cura, 70% já era muito. 70%! A enfermeira exclamou, ousar dizer 70%? Titu respirou fundo, rosto firme. Está bem, deixe o senhor só fazer a cirurgia. Não, senhorita, sabe quão difícil é a operação? A enfermeira protestou. Como pode aceitar assim? Tem método melhor. Titu respondeu com Só Fong como solução. Não. A enfermeira gemeu. Fique tranquila, tenho confiança, se falhar não cobro. Só Fong disse calmo. Então havia pagamento afinal. Meia hora depois, viram o navio hospital, ancorado a 200 metros da costa. Que grande feito! Van murmurou, a família te tinha até navio hospital. O vento estava calmo, o helicóptero desceu e pousou suavemente no convés. Vejo o terceiro mestre. Van olhou pela janela, vendo Tishan Yin no convés. Ah, o terceiro mestre veio nos receber. Titu ficou surpresa. Só Fong a olhou, pensando, veio buscar-te. A escotilha abriu, Tishan Yin avançou. Terceiro mestre. Titu desceu rápido e saudou. Não está ferida? Tishan Yin perguntou preocupado. Titu negou, respeitosa, não, desculpe preocupar. Preparem a sala de cirurgia, esterilizem. Só Fong também desceu, ajudando a mover Tiluk, depois entregou ao pessoal médico.
Certo, enviarei gente já. A enfermeira saiu rápido. Senhor Só, trabalhou duro. Tixan disse. Cortesia. Só Fong sorriu. Vou arranjar alguém para levá-lo de volta. Tixan pegou o telefone. Terceiro mestre, espere, Só Fong ainda quer operar Trinco 1. Titu tomou o telefone às pressas. Tixan franziu, Só Fong quer operar Trinco 1. Algum problema? Só Fong perguntou. Nenhum. Ele assentiu. Tixan pensou e aceitou. Está bem, a vida de Kuon está em suas mãos. Prepare também um quarto para Van descansar. Só Fong pediu. Sem problema. Tixan acenou, um seguidor foi arrumar. Senhor Só, a sala está pronta. Logo a enfermeira voltou. Tixan contraiu os lábios, rápido. Tão rápido? Só Fong se surpreendeu. Sim, tudo pronto para começar. A enfermeira confirmou. Certo. Só Fong assentiu, virou-se para a jovem. Vá se banhar e descansar. Van murmurou, quero ver você operar. Só Fong afagou sua cabeça. Seja boa, cirurgia sangrenta, melhor não ver. Está bem, mas me chame quando acabar. Van aceitou, mas ansiosa. Imaginar um homem sem membros era assustador. Claro. Só Fong sorriu, entrando na sala. Terceiro mestre, posso ver o senhor só operar? Titu perguntou. Não, você precisa descansar. Tixan recusou firme. Titu fez beicinho, está bem. Terceiro mestre, lembre de trazer a segunda irmã e as outras. Titu pediu esperançosa. Tixan sorriu, fique tranquila, não esquecerei. Hehe, o terceiro mestre é muito bom. Titu sorriu e entrou. Logo o helicóptero decolou para buscar o grupo de Tini. No navio, Só Fong tomou banho quente, trocou roupa estéril e se preparou. Senhor Só, serei o primeiro assistente. Um jovem disse. Senhor Só, serei a segunda assistente. Desta vez uma mulher falou, com uns 35 ou 36 anos. HM. Só Fong assentiu, ordenando, anestesiem. Sim. O anestesista agiu, anestesiando Trinco 1. Embora inconsciente, a amputação seria dolorosa, a anestesia era essencial. Após anestesia, sinais vitais caíram. Entendido. Só Fong olhou a tela, instruiu, apressar cirurgia, controlar sangue. Sim. Responderam rápido. A segunda lembrou, Senhor Só, não precisa fotografar para confirmar local. Não, sei exatamente onde. Só Fong respondeu firme. O quê? Os assistentes arregalaram os olhos. Que procedimento era esse? Bisturi. Só Fong colocou uma mão na coxa ferida, a outra estendida. Clac. O bisturi caiu em sua mão. Movimentos fluidos, sem hesitar. Capítulo 1285. A donzela duvidosa. Toque, toque, toque. De repente bateram na porta. Quem é? Van perguntou suavemente. Van, sou eu. A voz de Titu veio de fora. Irmã Titu. Van duvidou, largou o secador e abriu a porta. Ah, você também acabou de se banhar. Titu sorriu radiante, animada. Posso entrar e sentar um pouco? Claro, entre. Van sorriu e cedeu espaço. Titu sentou-se no sofá, olhando fixamente a jovem, sem falar nada. Van se sentiu desconfortável, suas mãos pequenas se apertaram, perguntou baixinho. Irmã Titu, há algo? Nada, só queria ficar com você. Titu sorriu, puxando-a para sentar. Deixe-me secar seu cabelo. Titu disse de repente. Sem esperar recusa, pegou o secador. Irmã Titu, não precisa, posso sozinha. Van inquieta. Por que era tão calorosa? Teria algum propósito? Está tudo bem, estou livre.
Titu pressionou seu ombro, fazendo-a sentar novamente. Fuú, fuú. O vento soprou, o cabelo longo flutuou, junto com seus pensamentos. Ela adivinhava loucamente o propósito de Titu. E então? Titu seguia movendo as mãos. Van perguntou curiosa. Você veio até mim, de verdade sem nada a dizer? Nada. Titu respondeu igual. Após 7 ou 8 minutos, Titu deixou o secador, pegou o pente, penteou seu cabelo e aplicou o condicionador. Van assentiu, respondeu inocente. Depois cuidarei. Certo, descanse. Vou ver se a segunda irmã voltou. Titu levantou-se. Já vai. Van confusa, só veio conversar? Sim, senão o quê? Titu riu. Vou agora. Titu acenou, abriu a porta, saiu, e fechou com cuidado. Realmente estranho. Van murmurou, franzindo a testa, olhando a porta fechada pensativa. Finalmente sorriu, caiu na cama e suspirou. Está bem, não pensarei, dormirei e depois falarei. Logo sua respiração estava calma, já dormia. No convés, Titu apoiou-se no corrimão, olhos fixos na ilha da névoa. O vento do mar levantava seu cabelo, a roupa colava ao corpo, desenhando curvas perfeitas. Em que pensa? Tizenninha aproximou-se, perguntou suave. Por que não dorme? Não consigo dormir, espero a segunda irmã. Titu respondeu e se curvou respeitosa. Elas estão bem, já voltam. Tizenninha falou caloroso. Hein? Titu aliviada. Tizenninha perguntou de novo. Em que pensava agora? Não pensava em nada. Titu respondeu calma. Tizenninha sorriu amargo, suspirou. Trato você como filha, não deveria ocultar. Então, fala um pouco. Tizenninha apoiou-se no corrimão, parecia conversa de pai e filha. Senhor, o que acha de Sofong? Titu perguntou baixo. Tizenninha franziu a testa, olhou firme, perguntou sério. Você gosta dele? Senhor. O rosto de Titu corou, manhosa. Cof, ele não é ruim, só um pouco ganancioso e astuto, o resto é bom. Também muito popular com mulheres. Tizenninha tossiu e seguiu. O sorriso de Titu congelou, rosto caiu. Então, desista, escolha melhor. Tizenninha aconselhou sério. Melhor, quem? Titu curiosa. Tizenninha apertou os lábios, lembrou se havia alguém melhor. Titu perguntou baixo. Cof, parece que não. Tizenninha sorriu sem jeito. Toque, toque, toque. Titu queria falar mais, mas soou um helicóptero. Voltar. Tizenninha olhou acima. O helicóptero desceu devagar, pousou no convés. Clac, clac. A porta abriu, Tier e outros desceram. Senhor. Todos saudaram. Segunda irmã, terceiro irmão. Titu correu a receber. Tier olhou de cima a baixo, assentiu. Arrumada, bem melhor. Titu sorriu pura. Preparei água quente, podem banhar-se. Certo. Tier assentiu. Tiliu perguntou baixo. Onde está Sofong? Sofong está operando. Van deve dormir. Titu explicou. Sofong operando? Tier franziu. Sim, por quê? Titu contou o ocorrido. Tiliu surpreso. Então era isso, mas o senhor só não é médico. Como opera? Isso não sei, mas certamente o senhor só não deixará problemas. Titu deu de ombros. Tiliu e outros sem palavras, adoração cega. Certo. Tier mostrou resignação, saiu. Tigil perguntou atrevido. Senhor, o jantar pronto. Você, claro que sim, no refeitório. Tizenninha riu.
banho e banquete. Tigil animado, muitos dias sem carne, agora comerá bastante. O grupo riu, correu à cabine, só restaram poucos na ilha, mas já havia reforços. Capítulo 1286, Ressuscitação cardíaca. Ele esperou na sala de cirurgia por 1 hora, só remover o tecido necrótico já levou muito tempo. Sem falar na reconexão dos vasos sanguíneos, cada passo era cansativo. Doutor Só, sangramento anormal. A segunda assistente alertou, seus olhos já cheios de admiração por So Fong. Durante aquela hora, testemunhou suas técnicas milagrosas, cada corte preciso, sem excesso ou falta. O que mais chocou os assistentes foi sua velocidade suturando vasos, em média a cada 4 ou 5 minutos completava um, superando a maioria dos chefes cirurgiões. Sangramento anormal. Ele parou, pressionando a ferida com os dedos, estancando com a mão nua. Estancar com a mão. O primeiro assistente quase exclamou, ele mesmo era um gênio, mas nunca tinha visto isso com tamanha precisão. Sim. O primeiro assistente se recompôs rápido, continuando a suturar com habilidade. A segunda assistente entregou os instrumentos. Pressão anormal. O anestesista relatou nervoso. Calma. So Fong disse firme, então deu ordens. O anestesista suspirou aliviado, seguindo as instruções e administrando o remédio. Logo os sinais voltaram ao normal. O tempo passou, mais 1 hora, So Fong largou o bisturi, o primeiro assistente correu para enfaixar. Como está? Ele estalou o pescoço. Estável. O anestesista respondeu. Bom, o resto é com vocês. Olhou para a perna amputada, sabendo que só andaria com prótese. Sem problema, doutor Só, descanse. Os assistentes responderam respeitosos. Está bem, me chamem se precisarem. Saiu, jogando as luvas ensanguentadas no lixo. Senhor Só, terminou a cirurgia. Tito levantou rápido, esperara quase 1 hora, quase dormindo. Quase, as últimas partes são deles. Disse suave. Tito sorriu, deve estar cansado, quer descansar. Depois, talvez precisem de mim. Sentou-se no banco. Então beba água, trouxe frutas, coma um pouco. Abriu a cesta, havia água mineral, melancia cortada e ameixas. Melancia e ameixas. Ele fechou os lábios, vendo o vermelho brilhante, perdeu o apetite. Não gostou? Perguntou nervosa. Não, só não tenho fome. Sorriu, mesmo forte, após cirurgia não podia comer comida vermelha. Melhor comer melancia, hidrata. Para não decepcioná-la, mordeu uma fatia. O suco doce encheu a boca. Não bom, o coração parou. O que fazemos? Chame o doutor Só. Ele suspirou, levantou e entrou. A porta abriu, a segunda assistente correu. Doutor Só, o coração parou. Ao vê-lo, o pânico virou esperança. Preparem o desfibrilador. Suspirou, os médicos eram inexperientes. Sim. Respondeu. Doutor Só, por favor. O primeiro assistente pediu. O desfibrilador pronto. A segunda disse. Não dá para salvar. Os assistentes pararam, mesmo acostumados à morte, ainda doía. Do lado de fora, Tito colou o rosto no vidro, olhos cheios de preocupação. Desfibrilador pronto. Ele gritou, depois pressionou com as mãos no peito, ressuscitando. O doutor Só não desistiu. O primeiro assistente olhou tenso, esperando o milagre. O tempo passou, o coração não voltou. Não desista, doutor Só persiste. O segundo assistente fechou os punhos. Anel de luz, dê força. Rezou, usando cura. 40 minutos passaram. Ressuscitação prolongada, doutor Só não cansado. O segundo assistente surpreso. Já se passaram mais de 40 minutos, ainda há esperança. O primeiro queria que desistisse, mas não conseguiu falar. Do lado de fora,
Titu abraçou os joelhos, sem olhar. Como está? Ti e outros chegaram correndo. O doutor disse que o coração parou, agora está ressuscitando. Titu respondeu em choque. Como? A cirurgia falhou. Tiluque empalideceu. Ela negou. Não, a cirurgia foi bem, mas o corpo era fraco, de repente. Ai, ele nunca foi forte, pensei que havia esperança. Titã suspirou, encostando na parede, olhos vermelhos. Os outros ficaram em silêncio, rostos tristes. Como pode ser? Tiluque, assustada, correu para entrar. Pare, é área estéril, não pode. Uma enfermeira bloqueou, gritando. Capítulo 1287, a irmã mais velha. Tiluque ficou atônito. Agora todas as enfermeiras eram tão fortes assim? A enfermeira com as mãos na cintura repreendeu. Espere lá fora, se o médico não tem solução, você também não fará um milagre. Sim. Tiluque respondeu pasmo. Eu sei que estão preocupados, mas assuntos profissionais são para profissionais. Disse a enfermeira com firmeza. O senhor só é profissional. Alguém sussurrou. Ele não é, e você é. A enfermeira encarou. O homem riu sem jeito e se calou. O coração bate, ótimo, o coração voltou a bater. De repente, gritos surgiram da sala de cirurgia. O coração voltou a bater. Titu se animou, levantou-se apressado, tropeçando até a porta. Dentro, Sofong desceu da mesa, esticando os braços cansados. Ele olhou para o monitor, o coração tinha voltado. Incrível! O primeiro assistente ficou chocado. Depois de quase 1 hora de recuperação, o coração e os pulmões tiveram sucesso, inacreditável. Qual é a situação? Perguntou Sofong. Os índices estão baixos, mas sinais vitais estáveis, o coração não deve parar de novo. O segundo assistente respondeu empolgado. Senhor Só, o paciente vai acordar. O primeiro assistente perguntou. Sofong disse calmamente, difícil dizer, talvez 5 anos, as sequelas dessa recuperação extrema de coração e pulmão você conhece bem. Entendido. O primeiro assistente assentiu. Sofong assentiu e ordenou, continuem observando, enfaixem bem a ferida, transfiram para cuidados intensivos, suporte respiratório não pode parar. Mais de 10 minutos depois, a porta se abriu, Sofong saiu. Sofong, como está Trincuon? Titu perguntou ansioso. Por enquanto sem risco de vida, ainda em observação. Respondeu gentilmente. Que bom! O grupo suspirou aliviado, a dor diminuiu. Senhor Só, obrigado. Tiluque disse sinceramente. Senhor Só deve estar cansado, vamos preparar comida. Pode tomar banho e trocar de roupa primeiro. Senhor Só. Sofong contraiu os lábios, ser cercado por homens não era agradável. Chega, deixem o senhor Só decidir. Titu repreendeu. Certo, vou preparar água para o banho. Titu falou animado. Pare aí. Tili franziu o senho, puxando sua gola. O que foi? Titu confuso. Ti disse friamente, neste navio só há chuveiro, não banheira, não prepare nada. Ah, esqueci. Titu corou. Sofong sorriu. Em qual quarto está Vanna? Vou te guiar. Titu sinalizou, desta vez Tili não impediu. A quarta irmã está estranha. Tidete murmurou. Também acho todas as mulheres do grupo estranhas. Tidete pensou. Tibate se meteu, rindo. Irmão sétimo, acha que a irmã mais velha ao ver Sofong talvez. Impossível, Sofong consegue dominar a irmã mais velha. Tidete pensou, parecia improvável. Provavelmente não. Tibate balançou a cabeça, lembrando dela e tremendo. A voz de Tini soou atrás. Do que estão falando? Nada. Tidete e Tibate negaram juntos. Tili friamente. Venham, vamos interrogar o prisioneiro. O prisioneiro era Li Luke, ferido na mão,
agora trancado. Temos que tratá-lo bem. Tidete riu frio, olhos com intenção assassina. Mantenha-o vivo. Tilly alertou. Entendido. Tidete desceu animado. Tibate perguntou, Irmã Segunda, como o terceiro mestre vai lidar com os da ilha? Tilly respondeu friamente, primeiro vamos investigar, se não tiverem relação com grandes poderes, a gangue enviará pessoas para lidar. Isso é difícil. Tibate franziu o senho. Depois ele deu de ombros, não era problema dele, melhor interrogar o prisioneiro. Em outro lado, guiado por Titu, Sofong chegou ao quarto da jovem. Sofong assentiu, certo, você está cansada, descanse. Sim. Titu sorriu, coração doce. Sofong acenou, abriu a porta e entrou. Na cama, a jovem dormia profundamente, pernas segurando o cobertor, rosto corado, respiração calma. Quando ele saiu, a jovem já estava acordada, esfregando os olhos. Você já veio? Sofong perguntou suavemente. Não, acabei de acordar. Van ancorou. Com fome. Sofong sorriu. Estou bem. Van ergueu os olhos. Como foi a cirurgia? Podemos dizer que foi sucesso. Sofong acariciou sua cabeça, o cabelo macio o estremeceu. O que significa podemos dizer sucesso? As palavras de Van foram cortadas pelos lábios dele. Ela regalou os olhos, cílios tremendo, depois os fechou e correspondeu. As sobrancelhas de Sofong se ergueram, desta vez ela não ficou envergonhada. Capítulo 1288, ele quer voltar. Tividin estava no quintal bebendo café e lendo, com o tio Ui ao lado. Ah! Liu Ymon saiu bocejando, só queria uma soneca mas dormiu até a noite. Tividin largou o livro e perguntou, o que quer jantar? Qualquer coisa, não sou exigente. Liu Ymon respondeu com um sorriso inocente. Certo, deixe a senhora Trung organizar. Tividin assentiu. Onde está minha irmã? Ainda não voltou. Liu Ymon sentou ao lado dele. De manhã Liu Tu foi ao asilo, a mãe delas internada com cuidado profissional, assim não precisavam vigiar sempre. Ainda não. Tividin disse baixo. Liu Ymon preocupada pegou o telefone. Vou ligar. A senhorita Tu voltou. A voz da senhora Trung veio de dentro. Onde estão Vidin e as outras? Perguntou Liu Tu. Ah, que coincidência! Liu Ymon guardou o telefone e gritou, Mana, estamos no quintal. Mana, por que tão tarde? Liu Ymon olhou aliviada de vê-la bem. Fãs me reconheceram no caminho, demorou. Liu Tu sorriu amargamente. Agora era quase famosa, sem óculos e chapéu era fácil ser cercada. Como hoje, assinar e tirar fotos levou muito tempo. Então da próxima deve se disfarçar bem. Liu Ymon suspirou. Pode contratar 2 seguranças. Sugeriu Tividin. Boa ideia. Os olhos de Liu Ymon brilharam. Liu Tu pensou e assentiu. Considerar. Cheguei. A voz de Nugutin Nuyet veio antes dela. O que vamos jantar hoje? Preparei pratos do dia. A senhora Trung respondeu sorrindo. Bom, onde elas estão? Apontou para o quintal, todas lá. Nugutin Nuyet entrou, viu as 3 e brincou. O que fazem aqui, alimentando mosquitos? Liu Ymon balançou as pernas. Não há mosquitos aqui. Onde está Launlo? Perguntou Liu Tu. Teve assunto em casa e voltou. Explicou Nugutin Nuyet. O que houve? Precisa ajuda? Perguntou Liu Ymon. Nugutin Nuyet abanou. Nada, a mãe dela com dor na perna queria vê-la. Ah, certo. Liu Ymon riu sem jeito. Você é a grama verde da primavera, a ave do outono. Eu. Tividin pegou o telefone.
mas ao ver a chamada congelou. Liu Y Mon espiou. Por que não atende? Atende logo. Apurou Nugu Tin Inuit. Sou eu, venham à minha casa agora, hoje jantamos juntos. A voz sorridente de So Fong soou. Certo. Tivi Jin respondeu. Tin Inuit está aí? Perguntou So Fong. Tivi Jin olhou e disse, sim, Y Mon e Y Tu também. Y Mon e Y Tu chegaram aqui em Rai. Sua voz cheia de alegria. Então venham todas, em meia hora. Disse. Ah, a irmã Mon também, ótimo. A voz de Van soou. Van, sentiu minha falta. Gritou Liu Y Mon. Irmã Mon, claro, senti muito. Respondeu Van. E eu? Perguntou Liu Y Tu. Irmã Tu, senti sua falta também. Disse Van alegre. Já saíram da ilha? Perguntou Tivi Jin. Van sorriu. Sim, de manhã. Dormi no barco médico e só descemos agora. Estamos no carro. Tivi Jin preocupada. No barco, não se feriram? Não, estamos bem, só com vontade de carne. Respondeu Van. Todas suspiraram aliviadas. Sem mais falar, logo veremos. Disse So Fong. Certo. Tivi Jin assentiu, terminou a ligação. Ótimo, finalmente voltou. Nugu Tin Inuit se acalmou. Senhora Truong, não faça o jantar. Gritou Liu Y Mon. So Fong voltou. Disse sorrindo. Vamos, esperar em sua casa. Nugu Tin Inuit pegou a bolsa e enviou mensagem. Vocês têm chave da casa dele? Perguntou Liu Y Mon. Nugu Tin Inuit riu. Não, mas sabemos o código. Reconhecimento facial abre. Liu Y Mon levantou-se. Então vamos logo. Não está, levou para Daimon. Explicou Nugu Tin Inuit. Ah, queria pedir. Liu Y Mon fez beiço. As quatro saíram pelos fundos, logo chegaram à vila de So Fong, abriram o portão e entraram. Esta é a casa dele, nada mal. Liu Y Mon olhou. Clique. A porta abriu, as luzes acenderam. O estilo é igual ao da casa de Vidin. Comentou, muito de seu gosto. Estranho, limpam todos os dias? Liu Y Tu tocou o sofá, sem pó. Na verdade, a casa tinha barreira contra poeira. Talvez pediu limpeza antes de sair. Disse Nugu Tin Inuit. Possível. Capítulo 1289. O desejo de ser babá. Senhor Só, aqui estamos. O motorista era Tiki, encarregado de levar So Fong para casa. Esta tarefa era originalmente de Titu, mas antes mesmo de descer do barco, ela ouviu que o velho mestre o enviaria, e quando o barco atracou, já tinha desaparecido. Isso deixou So Fong e Van muito curiosos, quão poderosa era a família Ti para que só de ouvir o nome as pessoas fugissem. Obrigado pelo esforço. So Fong e Van desceram do carro, perguntando educadamente, quer entrar para tomar chá? So Fong, vocês voltaram. Liu Y Mon abriu o portão da vila e correu rapidamente. Voltamos. So Fong sorriu, feliz em vê-la novamente. Ela não havia mudado muito, apenas o cabelo estava mais comprido, claramente não tinha ido ao salão. Irmã Mon, quanto tempo? Van abriu os braços e a abraçou emocionada. Senti muita saudade de vocês. Liu Y Mon esfregou o rosto no da garota e depois olhou para So Fong. Van disse inocente, também senti saudade. Entrem, não fiquem na rua. Na porta, Nugu Tin Inuit chamou. Tudo bem. Van acenou. Dentro, Liu Y Tu estava limpando os ingredientes na cozinha. Havia abundância de alimentos, com mais de 10 tipos de carne e mais de 15 vegetais, fácil adivinhar que o jantar seria otot. Bem-vindos de volta. Nugu Tin Inuit ofereceu chinelos com cuidado.
Então esse é o seu privilégio. Ela brincou. Sim, meu privilégio. Só Fong assentiu. Irmã Tu. Van, após trocar de sapatos, viu Liu Tu na porta da cozinha e a abraçou. Está cansada? Liu Tu perguntou preocupada. Está tranquilo, descansei no carro e no barco. Van balançou a cabeça. Van então falou sério, não posso ficar parada, vou ajudar, vocês são as anfitriãs. Só veio comer de graça. Liu Mon se intrometeu. As três mulheres na cozinha riram juntas. Na sala, só Fong se sentou no sofá, Nugu Tin Nuit lhe trouxe uma bebida. Ela o olhou e comentou, você esteve fora por mais de meio mês, mas não mudou. Na ilha não havia sol, como poderia mudar? Só Fong sorriu. Ainda assim, mudou. Tividin falou. O que mudou? Ambos olharam para ela. Sua barba e cabelo estão mais longos. Tividin disse sério. Só Fong e Nugu Tin Nuit se entreolharam e riram. Tividin franziu a testa, confusa. Onde está Xiao Xiao? Só Fong perguntou. Meia hora depois Xiao Xiao mandou mensagem, tinha saído da loja e estava voltando, pedindo para guardarem o jantar. Só Fong assentiu e olhou o celular. Aliás, como estão Yunok e as outras? Ele abriu o círculo de amigos, notando que fazia tempo que não postavam. A cirurgia de Yunok foi um sucesso, agora está se recuperando, vai demorar. Nugu Tin Nuit disse. Convidei-as para se encontrarem na cidade de Qinghai, elas aceitaram. A voz de Liu Mon veio da cozinha. Nugu Tin Nuit sorriu. Uma vez aqui, deveriam ficar, podem estudar ou trabalhar em Qinghai, com mais oportunidades. O jantar está pronto, venham para a sala de jantar. A voz suave de Van An chamou. Vamos. Só Fong e os outros entraram na sala de jantar. A grande mesa estava cheia de ingredientes, com uma panela Yuan Yang, metade caldo picante de boi, metade caldo leve. Faz tempo que não como otot. Liu Mon esfregou as mãos e instigou, sentem-se todos, não sejam tímidos. Liu Tu deu um leve tapa na cabeça da irmã, rindo, você é a convidada. Todos somos família aqui. Liu Mon fez beiço, colocando carne na panela picante. Não sejam tímidos, todos devem estar com fome, vamos comer. Só Fong riu, comer juntos era animado. Haha, isso mesmo. Liu Mon mostrou a língua brincando. Só Fong sentou na cabeceira, a garota ao lado dele, ambos beberam molho de ameixa antes de pegar carne. Só Fong, deixe-me ser babá na sua casa, já disse isso. Liu Mon meio brincando. Está falando sério? Só Fong sorriu amargamente, sabia que não poderia deixá-la ser babá. Claro que sim, com uma vila para morar e salário, não é prejuízo. Liu Mon insistiu. Não brinque. Liu Tu suspirou, sua irmã ainda era brincalhona. Liu Mon disse inocente, não brinco, só sou preguiçosa para procurar trabalho. Bem, Liu Mon revirou os olhos, sem saber o que dizer. Pare de brincar, em alguns dias procure um lugar. Liu Tu a olhou. Fique na minha casa, tenho um quarto vazio em cima. Tividin disse de repente. Isso seria demais. Liu Mon abanou a mão. Está bem, não há lugar melhor por perto, além disso fica perto do sanatório. Tividin raramente falava tanto. Capítulo 1290, Esperando encontrar-se. Liu Tu disse suavemente, então vamos pagar o aluguel. Não precisa. TVNH negou. Quero. Ela insistiu. Ela sabia que pagar ou viver de graça eram diferentes. Liu MNG respondeu pela irmã, certo, 2000 yuan. Nugu Tin Git sorriu, no Jardim 7, 2000 por mês era barato. Então devo alugar também. Ela brincou.
Não precisa. Ele olhou. Ah, sou membro gratuito. Ela piscou para Liu YMNG, isso não é bom. Disse inocente. Abram a porta, cheguei. Deve ser irmã Tio, eu vou abrir. Van correu. A porta rangeu, Tio entrou com frutas. Que cheiro, comeram sem mim. Resmungou. Trouxe frutas e não esperaram, que falta de lealdade. Fingiu zangada. Sente-se logo. S. Fung riu, deu-lhe pauzinhos. Ela pegou e disse séria, vou supervisionar, vocês comem felizes e eu injusta. Trabalhou duro. Ele sorriu. Não tem outra forma de desculpar. Ela ergueu o queixo. Aula grátis 2 horas. Ele ergueu a sobrancelha. Os olhos dela brilharam. Levantou 3 dedos. 3 horas. Está bem, 3 horas. Ele concordou. Este pato já está pronto. Ela olhou a panela. Estou morrendo de fome. Sim, cozinhe 4 ou 5 minutos. Quero brotos crocantes. Coloque almôndegas. O jantar durou quase 2 horas, depois jogaram mahjong. Primeira rodada. Van An, as irmãs Liu e Nugu Tinhingit, outros assistiram. S. Fong, não disse que ia para IMNGTRCH, quando? Perguntou Liu YMNG daqui uns dias. Ele disse. Quero ir também. Ela disse. E sua mãe? Ele ergueu a sobrancelha. Tem empregada, não será longo. Ela respondeu. Curto 1 semana, longo meio mês. Ele pensou. Ainda assim vamos, estamos na cidade. Ela sorriu, minha irmã não vai. Não posso ir. Disse Liu Tu. Bem, levarei você. Ele assentiu. Não me esqueça. Disse Nugu Tinhingit. Não, ele não deixará. Ele sorriu. Ela aceitou. Tenho férias, devo relaxar. Ela disse. Mas IMNGTRCH pode ser duro como Ilha Uingit. Ele avisou. Não tem problema, é exercício. Ela sorriu. Quero fazer transmissão ao vivo. Ao vivo. Surpreenderam-se. Sim, o estúdio viu que sobrevivência foi popular, querem que eu abra canal. Ele pensou e assentiu, sem problema. Ótimo, compartilharei metade com você. Ela sorriu. Não precisa. Ele negou. Sentiu-se estranho, se não ela ouvir ficará zangada. 30.000. Van jogou. Pom. Gritou Liu YMNG, espere NHNGC. Disse TVNH. Está bem, sem pressa. Ele disse. Faz tempo não vemos NHNGC e TANGC. Van disse. Vamos fazer chamada de vídeo. Sugeriu Tio. Boa ideia. Ela pegou o telefone, chamou em TANGC bip bip bip. Ninguém atendeu. Talvez ocupada. Murmurou e chamou de novo. Talvez telefone longe. Supus Liu Tu. Então mais tarde. Ainda nada. Primeira rodada ganhou Liu YMNG, depois foi substituída. Bip bip bip. Finalmente atendeu em NHNGC. Desculpe irmã YMNG, estava no banho, não ouvi. Não tem problema, faz tempo, queria ver. Liu YMNG sorriu. Na tela, metade do rosto com curativos. Sim, faz tempo, sinto saudades. Pôs o telefone. Ah, irmã Tinhingit também está. Exclamou. NHNGC, faz tempo. Acenou Van An. Capítulo 1291, muito descuidada. Como está a recuperação da sua ferida? Muito melhor, mas ainda levará muito tempo para cicatrizar completamente. Minha NHNGC respondeu suavemente. Vá devagar,
desde que esteja melhorando, não há necessidade de pressa. Disse Nugu Tinhingit. Sim, não estou impaciente. NHNGC respondeu suavemente. Onde está sua irmã? Perguntou Liu Ytu. Ela saiu para comprar o jantar, deve estar de volta em breve. NHNGC inclinou a cabeça olhando para a porta. O som de uma chave girando ecoou, a porta se abriu, e Yantan NGC entrou carregando 2 caixas de comida. Ah, acabamos de falar de você e voltou. Disse alegremente NHNGC. Como vai? Yantan NGC vestia-se casualmente, com shorts e chinelos, como a garota da casa ao lado. Estávamos em videochamada com a irmã YMNG, ela perguntou por que você não estava lá. Disse suavemente a NHNGC. Ela entrou no campo de visão de todos. Olá, há quanto tempo? Liu YMNG acenou em cumprimento. Há quanto tempo? Yantan NGC sorriu. Quando virá para a cidade de Qinyi? Perguntou S-Fong sorrindo. Yantan NGC disse suavemente, ainda faltam alguns dias, irei ao hospital trocar o curativo. Está bem, quando chegar nós nos reuniremos. S-Fong assentiu. Todos estão lá, realmente quero vê-los em breve. Sussurrou em NHNGC, nós nos veremos. Sorriu Nugu Tinhingit. O médico disse que pode deixar cicatrizes, não pode ser completamente perfeito. Disse tristemente a NHNGC, S-Fong falou calorosamente, prepararei um medicamento para cicatrizes para você, e VNH também precisa. Ah, sério? Os belos olhos de NHNGC brilharam. Ela nunca duvidou da habilidade de S-Fong, desde os dias na ilha Wingik todos se beneficiaram. Claro, melhorei a fórmula, deve remover completamente as cicatrizes. Disse suavemente S-Fong. Isso é maravilhoso, obrigada. Disse animada e a NHNGC, de nada. S-Fong sorriu. Se funcionar, você pode abrir uma empresa, vender medicamentos para cicatrizes, e ganhar muito dinheiro. Os olhos de Tetiltil brilharam, ela viu outra forma de ganhar dinheiro. Pensaremos depois, primeiro vejamos os resultados. Disse S-Fong. Sim, podemos gravar um vídeo de NHNGC usando o medicamento, depois usá-lo para promoção. Posso gravar? Disse rapidamente a NHNGC, bem. Responderam juntas as irmãs. Conversaram por meia hora, depois encerraram a chamada com pesar. Às 9 da noite, após várias rodadas de Mahjong, a animação diminuiu. Continuamos? Nugu Tinhingit empurrou as peças. Não, quero tomar banho, suei muito hoje. Tetiltil acenou, cheirando a manga, embora não houvesse cheiro, ela se sentia desconfortável. Está bem, terminamos aqui. Liu YMNG levantou-se, alongando-se. Ela riu, S-Fong, vocês acabaram de voltar, descansem bem esta noite, amanhã voltaremos a incomodá-los. Vão. S-Fong riu. Amanhã viremos para o café da manhã. Liu YMNG acenou e puxou a irmã para a porta. Até amanhã. Disse alegremente Van. Está cansada, vá tomar banho. Disse suavemente S-Fong. Está bem. Van levantou-se, subiu as escadas, depois parou, mordendo o lábio, virando-se com o rosto vermelho. O que foi? Perguntou S-Fong. Van abriu a boca, depois corou e sussurrou. Tomamos banho juntos? S-Fong congelou. Esqueça, não disse nada, você não ouviu nada. O rosto de Van ficou carmesim, ela correu escadas acima. Isso não pode, minha audição é afiada. S-Fong sorriu, correndo como um lobo faminto atrás de um cordeiro macio. Ah! Van gritou suavemente, corada se escondeu no banheiro. Abra a porta. S-Fong tossiu 2 vezes, depois bateu suavemente na porta. Espere um momento. Van apoiou-se contra a porta,
respirando rápido, seu coração disparado. Depois de um tempo, entreabriu a porta, depois se escondeu atrás da cortina. Fong tossiu, sentindo-se estranho. Empurrou a porta, o vapor quente o envolveu, a garota não havia ligado o ventilador. Tocou o nariz, de repente hesitando. Venha aqui. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou no quarto. As sobrancelhas de Fong se moveram, ele abriu os olhos, a confusão desapareceu, seu olhar se clareou. Levantou a cabeça, olhou para a garota ao seu lado, seus lábios se curvaram em um sorriso satisfeito. Ficou quieto por mais de 10 minutos, depois olhou para o telefone, eram 8 horas. Vou preparar o café da manhã. Sussurrou Fong, colocando suavemente a garota, depois levantou-se para se vestir. Ao vê-lo virar-se, ela rapidamente fechou os olhos fingindo dormir. Fong sorriu, acariciando seu rosto com as costas da mão, e disse suavemente, durma mais, chamarei quando estiver pronto. Seu rosto corou, permaneceu em silêncio. Fong balançou a cabeça sorrindo, e desceu as escadas. Quando ele saiu, ela abriu os olhos, olhando o teto em branco, seu olhar passou de turvo a claro, e depois sonhador. O momento de se tornar mulher era inesquecível. Estava muito nervosa. Van enterrou o rosto no travesseiro. De verdade, muito descuidada. Ele disse que vai se casar comigo. Capítulo 1292, uma tigela de 5.000. A campainha tocou. Ele largou a colher e saiu da cozinha, a tela da geladeira mostrou quem estava na porta. A campainha inteligente conectava-se sem fio à geladeira inteligente, parte do sistema da casa. Abra a porta. Fong abriu o portão remotamente. Fong, bom dia. Liu Li-mei entrou rapidamente, seus olhos percorreram a sala, encontrando o olhar dele pela primeira vez. Bom dia a todos, sentem-se, o café da manhã ficará pronto em breve. Fong indicou para que se sentassem. Precisa de ajuda? Liu Lito perguntou gentil. Onde está a pequena An? Ainda não acordou. Liu Li-mei perguntou surpresa. Milímetro. Fong respondeu. Estranho, a pequena An nunca dorme até tarde. Liu Li-mei murmurou. O olhar de Fong desviou, forçou um sorriso, talvez esteja cansada demais. Sentem-se, vou ver o mingau. Ele voltou para a cozinha. Depois de um tempo, a garota apareceu na escada, descendo passo a passo. O que houve com Van? Liu Li-mei perguntou desconfiada. Não é nada. Van sorriu, tentando parecer natural. De verdade nada? Sua tia veio? Liu Yito perguntou preocupada. Provavelmente. Van corou e assentiu. Provavelmente? Nem sabe se sua tia veio. Wu Qingyu semicerrava os olhos desconfiada. Sente-se logo, mesmo que a tia venha, não se mexa, eu massageio você. Liu Li-mei disse inocente. Não dói tanto. Van respondeu tímida. Wu Qingyu a olhou, de repente sentiu algo diferente nela, mas não soube dizer o que, a sensação era estranha. Tai Xiao parecia estranha, sussurrou, interessante, Fong é uma besta. O que você disse? Tai Wei-Tin virou a cabeça. Nada. Tai Xiao riu animada. A garota corou, aproveitando o carinho delas. O tempo da tia de Van parece errado. Tai Wei-Tin franziu a testa, murmurando. O café está pronto. Fong chamou. Indo. Liu Li-mei respondeu rápido, apoiando a garota até a cozinha. O que é isso? Fong perguntou. Sério, nem sabia do tempo da tia de Van? Estão juntos todos os dias. Liu Li-mei olhou, repreendendo. Só mais alguns. Fong parou, vendo o rubor dela, entendeu. Apenas sorriu amargamente, desculpando-se, foi minha falha, comam primeiro, depois faço água com açúcar mascavo.
Claro que precisa, beber ajuda. Liu Li Men disse séria. Que tipo de mingau é este? Tai Wei-ting perguntou preocupada com a cor marrom. Kabuki. Mingau medicinal, bom para a saúde, comam bastante. Só Fong disse suavemente. Mingau medicinal. Todas pareceram estranhas. Era a primeira vez que ouviam cozinhar mingau com ervas. Que efeito tem? Liu Yito perguntou. Tonifica o sangue, suaviza rugas, reduz olheiras. Só Fong disse firme. Tudo bem, vou arriscar. Liu Li Men rangeu os dentes. Isso não é veneno. Só Fong disse impotente. Na verdade, esse mingau ajudava mais a garota. Após intimidade, uma tigela restaurava o corpo. Ele serviu outra tigela para a garota. Van olhou o mingau marrom, com ervas dentro, feio como lama escura. Provou uma colher, o calor espalhou, o sabor era bom. Ah, é saboroso, não tem gosto forte de remédio. Van disse surpresa. Coloquei batata doce e cogumelos para equilibrar. Só Fong explicou. Aparência feia mais bom sabor. Tai Xiao levantou o polegar, pensando em incluí-lo no cardápio. Nada mal, quero mais uma tigela. Liu Li Men se serviu mais, elogiando, quanto mais se come mais gostoso fica. De fato, um gosto doce no final. Como conseguiu? Tai Xiao exclamou. Segredo. Só Fong sorriu misterioso. Mesquinho, só penso no refeitório. Se acrescentarmos isso, o negócio crescerá. Tai Xiao bufou. Essa panela custa uns 5.000 yuans. Quanto vai vender? Só Fong perguntou. O quê? 5.000 yuans por esse mingau? Tai Xiao gritou. Claro, a ginseng, cogumelo reishi. Só Fong listou 7 ou 8 ervas, todas caras. TSS. Todas inspiraram forte, uma tigela cheia de ervas caras. Muito luxuoso. Liu Li Men engoliu, sentindo como se segurasse ouro. Líquido. Então, acha que cabe no cardápio? Só Fong perguntou. Claro, uma panela custa 5.000, vendo uma tigela 2.000, limitado. Tai Xiao ergueu o queixo, confiante, enquanto funcionar, a demanda superará a oferta. 2.000 yuans por uma tigela. Só Fong se contraiu, olhando-a como comerciante gananciosa. 2.000 por mingau, haverá tolos que comprem? Van murmurou. Está bem, vamos testar depois. Só Fong pensou, talvez sim. Deixe comigo, garanto vendas. Tai Xiao bateu no peito, cheia de confiança. Capítulo 1293, o perigo se aproxima. Vamos ao parque de diversões, que tal? Sugeriu Nugu Tinhingit. Se fores, causarás confusão, zombou Tio. Não, se estiver armada, ninguém notará, respondeu confiante. Hoje não tens agenda? Perguntou TVNH em voz baixa. Não, Lão L recusou por mim, ela também está ocupada, explicou Nugu Tinhingit. Van não está apta para o parque. Liu Y olhou a jovem, rosto corado como maçã. Posso, já não dói, disse inocente Van, olhos brilhando de esperança. Ah, sem dor mesmo, espantou-se Liu YMNG no teleférico, não derrame sangue. Que bobagem, não vai acontecer. Van ruborizou mais. Cala-te. Liu Y moveu os lábios, bateu na cabeça da irmã. Só brincava, disse ressentida. Van, estás mesmo bem? Preocupou-se Nugu Tinhingit. Sim, posso andar para a mostra. Van levantou-se, passos leves em círculo. Incrível, essa papa é mágica, exclamou Tio. Esse preço pode subir mais, olhos dela brilharam com cálculo. Todos em silêncio, era comerciante gananciosa. Então vamos ao parque. Fong afagou a cabeça da jovem, ela queria, nunca tinha ido. Corre devagar, lembrou carinhoso. Está bem, respondeu sem olhar. VNH, tens de ir, sussurrou.
Algum problema? Inclinou a cabeça. Olhou S. Fong, calou-se, depois disse, com ele aqui, tudo é seguro. Sem salvação, suspirou, abanando a cabeça. Ela contraiu os lábios. Preciso levar mais armas, murmurou, descendo ao porão. Parques tem segurança, lembrou TVNH. Vamos ao Tetien, sem segurança, acenou. Era negócio da família, sem controles. S. Fong, a jovem irmã Liu num carro, os outros noutro com tio Ui. Sabes conduzir? Perguntou Liu Y Tu. Claro, sou Deus ao volante, ergueu o gesto ok. Seu humilde, riu Liu YMMG, confiando nele. Ele sorriu sem explicar. À frente vira à esquerda, entra na rotunda, disse GPS. Atrás, SUV do tio Ui seguiu. Quero ir no carro de S. Fong, murmurou Nugu Tinhingit. Ela olhou, agora estás mal. Hehe, só brincava, riu viva. Todos querem estar perto dele, comentou. Por enquanto não, sorriu astuta. Talvez depois, zombou. Talvez encolheu ombros. À frente, ele entrou na autoestrada, faltava 1 hora. Dorme um pouco, aviso-te, disse suave. Não quero, negou, encostada à janela, olhos no espelho, via metade do rosto dele. Que pensas? Acenou mão. Nada, fez beicinho. Coloca o cinto, lembrou de repente. Está apertado, puxou o cinto, suspirou, às vezes seios grandes eram problema. Por segurança, aguenta, disse caloroso. Sim, respondeu suave. Não devemos ter azar de perigo, certo, murmurou. Ele fechou os lábios, não era certo. Lembrou emboscada, coração inquieto. Olhou o espelho, viu o SUV dela atrás. Na autoestrada poucos carros, separados por 100 metros. Pensou e ligou para a TVNH. Após 2 toques atendeu. Olá, voz duvidosa. Mantém segurança, distância, lembrou. Entendido, coração dela aqueceu. Mantém contato, pôs telemóvel no painel. Está bem, ligou o alto-falante, ao lado. Há perigo? Perguntou Van. Ainda não, mas melhor prevenir, disse amável. Em casos especiais, cautela é melhor. Está bem, apertou o cinto, nervosa. 2 SUVs corriam estáveis, às vezes ultrapassados. Ah, bocejou Liu YMNG, murmurou. Ainda não chegamos. Ainda não, meia hora mais olhou o espelho, olhos congelaram. Capítulo 1294, Rodovia Mortal. De repente sentiu um forte aviso na nuca. Droga. Só Fong xingou em silêncio. Em seguida alertou. Vidin, acelere forte, fique perto de mim. O quê? Vidin se assustou. Olha os 3 carros atrás. Só Fong explicou. O tio Ui franziu a testa e viu no retrovisor 3 carros pretos se aproximando velozes. Senhorita, aperte o cinto. O tio Ui disse sério. Certo. Vidin franziu o senho. Ah, não é possível termos tanto azar. Nugu Tinhuit entrou em pânico e verificou o cinto. Malditos, como souberam que saímos? Tio falou fria. Vidin séria disse, só Fong, leve Van e as outras adiante. Cale-se. A voz calma de Só Fong veio pelo telefone. Vidin ficou pasma, alguém a mandou calar? Só Fong manteve-se sereno e orientou. Van, Mon, Tu, não se agitem depois. No banco de trás, o rosto pálido de Liu Tu se voltava várias vezes. Tio Ui, deixe-me ir à frente. Só Fong ordenou, mudando de faixa. Sim. O tio Ui acelerou, ultrapassando. Só Fong voltou ao trajeto, seguindo. Os 3 carros pretos chegaram mais perto, a velocidade ainda subia. Tio Ui, mais rápido. Só Fong mandou. Entendido. O tio Ui respondeu. Vidin apertou o celular, gritou.
Sofong, não faça loucura. Relaxe, valorizo minha vida. Sofong sorriu, sacou a arma, tirou a trava, deixou pronta. Pode atirar. Tvidin falou firme. Então estou tranquilo. Sofong suspirou. Droga, a tigresa deve rugir, não pensem que sou um gato fraco. Titieu rangeu os dentes. Ela puxou uma metralhadora, chocando Nulgutin Inuit. Você trouxe uma metralhadora? Nulgutin Inuit gritou. Por precaução. Titieu falou calma, carregando munição. Vá para a frente, deixe o banco de trás. Ela soltou o cinto de Nulgutin Inuit, indicando que o mudasse. Relaxe, este carro tem vidro à prova de balas, é seguro. Titieu assegurou. Mesmo. Nulgutin Inuit bateu na janela desconfiada. O carro acelerou, alongando a distância. Sofong, não reduziram a velocidade. Liu Tu disse tensa. Confie em mim, não entre em pânico. Sofong tranquilizou. O perigo cresceu em sua nuca. Freio. O carro sacudiu, um preto bateu na traseira do SUV. O rosto de Sofong escureceu, era seu primeiro carro. Para homens, carros são tesouros. Vocês me irritaram. Ele pisou fundo, a velocidade explodiu, a distância aumentou. Van e as irmãs tremeram, corações disparados. Meu Deus, não quero morrer. A voz de Liu Mon tremeu. Silêncio, não distraia Sofong. Liu Tu repreendeu. Liu Mon calou, olhando atrás. Abaixem-se. Sofong gritou. As três se curvaram. Dengue. Craque. Tiros e vidro estourando soaram, a janela traseira explodiu. Ah, não era vidro à prova de balas. Liu Mon gritou. Está tudo bem, estou bem. Van respirou fundo, feliz por estar na frente. Estão bem? Tvidin e Titieu perguntaram aflitas. Estamos bem, vou detê-los, sigam pela rodovia. Sofong falou firme. Muito arriscado, tenho armas, deixe comigo. Titieu retrucou. Não, na rodovia é perigoso. Sofong negou. Vão primeiro. Ele virou bruscamente, derrapando. Ah! Van e as outras gritaram, achando que ia virar. Deus, o que você faz? A voz de Liu Tu tremeu. Enfrentar de frente. Sofong disse sereno. Viu o SUV do tio Ui sumir no final da estrada. Mas os três pretos se aproximaram. Van, deitem-se. Sofong ergueu a arma, disparou 3 tiros. O primeiro acertou a roda dianteira. Os outros atingiram o motorista e copiloto. Ambos mortos. Bum! O carro perdeu o controle, rodou e bateu, explodindo a poucos metros. Liu Mon olhou e gritou, meu Deus, muito emocionante. Um a menos. Sofong retomou, acelerando. Sofong, cuidado, se proteja. Van tremeu. Eu vou. Sofong respondeu suave. Capítulo 1295. Queime tudo. Num instante ele pisou o freio e virou o volante, o SUV mudou de direção com a fluidez da água. Sofong acelerou novamente, desta vez a fundo, a velocidade subiu rápido. 30, 40, 60, 120, 160. As 3 garotas tremeram, os corpos pressionados contra os bancos pela inércia. Certo. Liu Tu sentou-se ereta devagar. Ainda restam 2 carros. Liu Mon olhou para trás, realmente 2 carros pretos as perseguiam. Sofong, o que foi aquela explosão? Perguntou Tio preocupada. Eu cuidei de um, respondeu Sofong casualmente. Impressionante, vocês estão bem? Tio continuou. Estamos bem, só o para-choque dianteiro pode precisar ser trocado. Sofong sorriu amargamente.
Quando voltarem eu darei a vocês um carro melhorado. Vidin disse pelo telefone. Uma pausa. Então, portanto, voltem em segurança. Claro. Sofong sorriu. Sim, todos devem voltar seguros. Ainda não entreguei meu presente, disse Nugutin Inuit tensa. Ela comprou um esportivo, mas não tinha carteira para retirá-lo. Tudo bem. Sofong conteve a risada, olhos nos carros pretos, e perguntou: vocês estão seguras? Estamos perto da rotatória, esperamos que não haja emboscada, respondeu Tio. Então peguem a próxima saída. Sofong pensou e falou: depois da rotatória siga reto cerca de 500 metros, vire à direita numa ruelinha, no fim vire à esquerda e poderão mudar de rumo para a cidade. Como sabe? Exclamou Tio, verificando o mapa e encontrando o caminho. Está no mapa de papel, explicou Sofong, ele memorizar atalhos assim. Tio Ui, pode achar. Se o jovem mestre lembrar corretamente, posso, respondeu o tio. Bom, tenham cuidado. De repente sentiu perigo, mudou para a pista da direita. Freia! Um foguete atingiu, abrindo uma cratera na estrada. Meu Deus, eles têm foguetes, gritou Liu Ypsimon. Só decidimos ir ao parque, como se prepararam tanto, disse Tio. Talvez se prepararam antes, apenas coincidiu conosco hoje, respondeu Sofong. Se for assim, é aterrorizante, murmurou o tio. Falaremos disso depois, primeiro fujam, esqueçam o parque hoje, esperem capturá-los, afirmou Sofong. O silêncio caiu. Ele desviou outra explosão. Ah! A garota gritou, achando que o carro explodiria a cada instante, mas escapavam por pouco. Ele reduziu, freou e pisou levemente o acelerador. O SUV abrandou, a janela baixou, Sofong segurou o volante com uma mão e mostrou uma pistola pela janela com a outra. Bang, bang, bang. 3 tiros. Todos acertaram, o motorista e o passageiro morreram, o terceiro perfurou o tanque e o carro explodiu. Chamas devoraram o carro preto, o passageiro traseiro foi consumido pelo fogo. O carro capotou algumas vezes, deixando marcas queimadas na pista. O outro carro não perseguiu, olhou Liu Ypsimon. A carcaça em chamas bloqueava a visão, o outro não apareceu. Não perseguem? Sofong franziu a testa e tirou o pé do acelerador. Se não perseguem, melhor, vamos rápido. Van apressou. Não. Sofong virou o volante, o SUV mudou de rumo contra o tráfego. O que pretende? Perguntou Vidin. Que paguem, não sou de ser provocado. Sua voz era fria. À frente, o carro preto já ardia mais da metade, os bancos e objetos inflamáveis quase consumidos. Não seja imprudente, disseram Tio e Vidin ao mesmo tempo. Sim, mantenha calma, tremeu a voz de Nugutin Inuit. Estou calmo. Sofong sorriu, parou o SUV e abriu a porta. Sofong. Van olhou para ele sem poder. Fique calma, eu vou ensinar-os uma lição, sorriu Sofong para tranquilizar. Não. Van exclamou. Por te assustarem, eles devem pagar. Sua voz carregava intenção de matar. O silêncio se instalou. Ele fechou a porta e avisou, não saiam do carro. Entendido, responderam. Ele passou pelo carro em chamas atento. Atrás não havia um terceiro carro, eles fugiram, deixando apenas 2 marcas de frenagem paralelas. Foram rápidos, cuspiu Sofong. Ele andou em alerta. Voltou, as garotas suspiraram. E o carro preto? Van perguntou aflita. Fugiu. Sofong resmungou. Uf! As garotas se olharam e suspiraram juntas pelo telefone. Capítulo 1296, a segunda rodada de perseguição. Rumo à cidade, voltem rápido. Tai Xiao falou suavemente. Vamos. Sofong respondeu. Oh! As irmãs Liu e a jovem suspiraram, vendo o interior cheio de vidro. Ah, irmã, sua mão foi cortada.
Liu Y Man gritou. É apenas um ferimento pequeno, nada grave. O rosto de Liu Y Tu ficou pálido, pressionando o corte raso de 1 centímetro, com pouco sangue. Aqui está o kit médico. Van pegou um pequeno kit com desinfetante e gaze. Deixe comigo. Liu Y Man pegou, desinfetou e enfaixou habilmente. Ela murmurou, aguente um pouco. Ah! A dor passou rápido. Aplicou remédio e fixou a faixa. Pronto, não se mexa. Guardou o kit. Sentem-se firmes. Só Fong advertiu. O que houve? Perguntaram juntas. Os perseguidores chegaram. Ele viu 6 carros pretos fechando. Liu Y Man exclamou, 6 carros, nos valorizam demais. Por que não desistem? Van ficou nervosa. Sentem-se, abaixem a cabeça, não deixem uma bala acertar. Só Fong acelerou. A SUV disparou. Ah! Liu Y Man gritou, assustada. Kabuki. Só Fong, mais firme. Van tremia. Ainda estão perseguindo? A voz fria de Tai Vidin saiu do telefone. Sim, não se preocupe, logo os perderemos. Ele disse com confiança. Não vai lidar com eles? Tai Xiao perguntou. Melhor não, bloquearia toda a rodovia. Respondeu calmo. Incrível, você é bondoso. Ela disse surpresa. A preocupação não era se ele escaparia. Nugu Tinhuit perguntou ansiosa. Cough, cough, sim. Tai Xiao tossiu. Mandarei meu tio enviar apoio. Tai Vidin disse. Só Fong assentiu, está bem, mas pouco ajudará, melhor capturar os perseguidores e descobrir quem está por trás. Claro, se não fosse pelas consequências, eu poderia explodi-los em minutos. Ele sorriu confiante. Não seja imprudente, segurança primeiro. Tai Vidin advertiu. Sim, segurança é mais importante. Ela sorriu sem graça. Estranho não haver outros carros nesta rodovia. Van perguntou. Eles queimaram caminhões atrás, bloqueando o tráfego. Ela explicou. Explosões cruéis. Van disse furiosa, lembrando-se de notícias de mortos e feridos. Liu Y olhou para a irmã. Sim, admiro suas palavras, muito precisas. Comentou. Ah! Liu Y murmurou, também estudei na universidade. Mas sua literatura nunca passou. Ela olhou. Ah! Isso não importa. Resmungou. Parecem seguras, até conversam. A voz de Nugu Tinhuit soou. Ah, certo, ainda estão nos perseguindo. Liu Y ficou tensa. Abaixem-se. Só Fong advertiu. Está bem. As 3 se abaixaram. Bang bang. Metralhadoras quebraram os vidros. As balas são de graça. Ela se abaixou com medo. A SUV correu firme, ele não tremeu. O fogo cessou, o carro danificado mas pneus e tanque intactos. Me tratam como fraco? Ele xingou, tirando minas em segredo. Podemos revidar? Ela perguntou. Sim. Ele confirmou. Elas suspiraram aliviadas, levantando a cabeça. Uma explosão soou, um carro preto explodiu. Ela exclamou, 2 carros explodiram. Talvez falha nos freios. Ele mentiu. Sentem-se firmes, vamos despistá-los. Advertiu. Está bem. Responderam nervosas. Só Fong, mais firme. A voz preocupada soou. Relaxe, sou um deus ao volante. Ele gabou-se. Estão seguros? Perguntou calmo. Capítulo 1297, Tidai é estrangeiro. Isso é bom. Só Fong olhou o retrovisor, 4 carros pretos ainda perseguiam, a velocidade chegará a 180, um deslize podia capotar.
Sentiu o volante tremer, suspirou. Parece que precisamos trocar por um carro personalizado. Deixe comigo. Tvidin disse. Você também sabe modificar carros? Xiao Xiao perguntou surpresa. Um amigo meu entende. Sofong inventou um amigo como desculpa. Impressionante. Os lábios de Sofong se curvaram, 7 ou 8 partes sorriso, era ostentação. Apresente um dia, eu também quero modificar carros. Xiao Xiao pediu. Tudo bem. Sofong respondeu relutante, talvez disfarçasse para encontrá-la. Tosse, ainda há perseguidores atrás. Liu Yimon lembrou. Eu sei. Sofong se concentrou, parou de conversar. Pegue o anel externo, muitos carros lá, fácil despistá-los. Sofong disse. Meu Deus! Liu Yimon sentiu o coração saltar. Sente-se firme. Sofong animado, pronto para mostrar velocidade. O SUV mudou de faixa, veículos lotados, filas com caminhões. Sofong, ainda seguem. Liu Yimon nervosa. Não se preocupe, logo os perderemos. Sofong confiante. O SUV correu, serpenteando como cobra elétrica. Cuidado para não bater. Van alertou. Muito emocionante. Liu Yimon abriu a boca, como em teleférico. Liu Yimon calou, duvidando da mente da irmã. A condução de Sofong era magistral, outros carros quase batiam. Desculpe. Sua voz ecoou na rodovia, mas o SUV sumiu, bloqueado por outros. Os 4 carros pretos perseguiram em vão, quase perdendo o rastro. Ele nasceu em guia. Essa habilidade é incomparável, eu respeito. Como podem elogiar, se perdermos estamos mortos. Não vamos alcançá-lo, muitos carros, podemos morrer aqui. Chega, continuem, não podemos deixar escapar. No SUV, Liu Yimon olhava atrás. Sofong, os carros pretos sumiram. Ela exclamou. Perdidos? Van checou o retrovisor, também não viu. Provavelmente sim. Sofong calmo. Ótimo. As 3 se olharam, suspiraram. Por segurança, faremos um desvio. Sofong virou, o SUV como esportivo, rugindo. As palmas da garota soavam, olhos à frente, coração disparado. Vamos. Sofong respondeu. O mapa de Qinghai surgiu, achou a rota de Tvidin. Finalmente livres. Van a acalmou. Liu Yimon suspirou. Este carro está acabado. Sim, comprado há um mês, pouco usado. Kabuks. Van a lamentou. Então viver em Qinghai é tão emocionante. Liu Yimon suspirou. Tosse, não todo dia, só às vezes. Sofong tossiu. O rosto de Liu Yimon escureceu. Por que lamentar? Com a tensão baixando, as 3 tontas como em montanha-russa. Durmam, falta meia hora. Sofong olhou, a garota pálida. Preciso dormir, senão vômito. Van fraca, apoiada no banco. Eu também, me acorde depois. Liu Yimon forçou descansar. Durmam. Sofong reduziu. O SUV vermelho gasto, mas ainda estável. O tempo passou, o carro silencioso, só vento. Meia hora depois, o SUV virou, rumo ao 5º anel. 10 minutos depois, um posto temporário apareceu, viu figura conhecida. Titu. Sofong reduziu, parou. Senhor Só, está bem? Titu correu preocupado. Estou bem. Sofong sorriu. Ah, chegamos. As garotas acordaram, rosto melhor. Onde estamos? Van ainda tonta. Um lugar seguro. Sofong acariciou a cabeça, seu jeito tolo enterneceu. Senhor Só, estão feridos? Titu conteve o sorriso, pois atrás dele havia outro. Vocês, estão salvos.
A pessoa falou, mas voz e figura não batiam. Capítulo 1298. A casca mais dura precisa de uma unha mais afiada. Sofong arregalou os olhos, viu uma figura toda de preto. Não só a roupa mas também a pele e a maquiagem. Estrangeira? Van perguntou confusa. Tidai, com 25 anos, tinha 1,77 m, mais alta que a maioria das mulheres e muitos homens. De salto, passava de 1,80 m. Pele morena, rosto oval, olhos azuis e lábios rosados como os Hua. Além da altura, seu penteado chamava a atenção. Cabelo preto trançado até o quadril, com mechas rosas, roxas, azuis e verdes. Corpo curvilíneo, vestido com roupa preta justa. Assustada. Tidai piscou, voz com sotaque estrangeiro, pronúncia imprecisa. Eu. Apontou-se, negou logo. Claro que não, tenho nacionalidade Hua. Nasci em Hua, mas não conheço meus pais. Explicou. Irmã mais velha é mestiça de 3 nações, como nós, órfã criada pela família Ti. Titu disse. Desculpe, não devíamos perguntar. Liu Y Tu se desculpou. Perdão. Liu Y Mon acrescentou. Ela olhou para Sofong, sorriu e estendeu a mão. Senhor Só, muito admirado. Tidai assentiu. Sim, o terceiro mestre falava de ti, o pequeno 4 também, ontem e hoje muitos disseram teu nome. Entendo. Sofong sorriu educado, olhou para Titu. Ao lado de Tidai, o contraste era claro, não só pele e altura, mas aura. Tidai parecia pantera negra experiente, enquanto Titu lembrava um lince branco. Chega de falar, entrei no carro, eu levo. Tidai moveu as tranças e sentou no volante. Era um carro blindado preto, com vidros de 2 centímetros à prova de balas, como transporte de valores. Havia 8 assentos, ainda sobrava espaço. Irmã, quer que eu dirija? Titu olhou os saltos. Não precisa. Respondeu calma. Talvez Sofong dirija, é Deus do volante. Van An sugeriu, priorizando a segurança. Posso. Ele sorriu, nervoso com salto de 7 centímetros. És hóspede do terceiro mestre, não convém deixar-te dirigir. Ela insistiu. Irmã, Sofong é meu amigo, tudo bem. Titu disse. Deixa que eu conduzo. Ele afirmou. Não é recusa, mas este carro é especial, sem treino não dá. Ela explicou. Eu consigo, basta olhar. Ele garantiu. Os olhos azuis dela se arregalaram, achando que ele estava confuso. Tudo bem, só não conte ao terceiro mestre. Ela lançou o olhar a Titu e foi atrás. Titu suspirou e sentou atrás, deixando frente a Van. Muito espaçoso. As irmãs Liu logo apertaram o cinto. Sofong sentou, prendeu o cinto e examinou o painel. Volante de couro, freio pesado, essa foi a impressão. Recuar, retomar passagem. Ordenou Tidai. Sim, irmã, boa viagem. Responderam. Todos se contraíram, mas ela ergueu o polegar satisfeita. Sofong, tem um mau pressentimento. Van murmurou. Eu também. Ele sorriu amargo. Halo de sorte, mais força. Ou te desmonto. Ele resmungou. Ligou o blindado, pisou no acelerador, balançou e depois seguiu firme. Nada mal. Elogiou Tidai. De fato. Riu Titu. Mas não mérito teu. O olhar dela o fez encolher. Liga para Vidin, pergunta a situação. Disse ele. Está bem, eu ligo. Van discou. Após 2 toques, atenderam. Irmã Vidin, estão bem? Perguntou. Tudo bem, estamos seguras, e vocês? Respondeu Xiao Xiao, depois o suspiro de Vidin. Tidai está aí? Perguntou. Sim, quer falar com ela. Van olhou atrás,
mas ela recusou com a mão. Capítulo 1299. Finalmente claro. Irmã mais velha, Vidin está chamando. Van entregou o telefone a Tidai. Ela parecia relutante, forçou um sorriso e pegou. Está bem, eu entendo, está bem. Tidai ouvia assentindo. Ela tem tanto medo de Vidin? Van perguntou baixo. Titu murmurou. Quem não teme a senhorita Ti? Ah, a irmã Vidin é muito gentil. Van disse inocente. Titu olhou Tidai ainda ao telefone e sussurrou. Senhorita Van, nunca viu a senhorita Ti com raiva. Quando acontece é como um demônio. Tão assustador. Van duvidava. Nunca viu Vidin com raiva, curiosa e confusa. Só a irmã mais velha pode vencer a senhorita Ti, mas precisa de arma. Titu sussurrou. De mãos vazias são iguais, 50-50. Titu lembrou. A última luta foi meio ano atrás, quando ainda estavas em sobrevivência selvagem 365 dias. Agora quem mais pode ganhar deve ser Vidin. Só Fong disse confiante. Titu concordou. Também acho, afinal aprendeu artes marciais contigo tanto tempo, impossível não melhorar. Oh. Tidai suspirou e devolveu o telefone. Oi. Van continuou falando com Vidin. Irmã mais velha, o que disse a senhorita Vidin? Titu curioso. Tidai encolheu os ombros, suspirou, pediu para protegermos o senhor só e os outros, precisamos garantir segurança. Só isso. Titu franziu a testa, falou tanto por isso? Desde quando a senhorita Vidin fala tanto? Titu surpreso. Também achei estranho, mas vendo só Fong entendi. Tidai sorriu zombando. Titu boquiaberto, rivalidade intensa. Clique. A garota encerrou a chamada. O que disse? Só Fong perguntou. Está bem, vamos voltar. Só Fong acelerou, o carro disparou. Pálpebras de Tidai tremeram, só Fong dirigia feroz. O blindado acelerou, luzes piscavam, mudava de faixa sempre. Se polícia estivesse, multas cobririam o carro. Mesmo sem quebrar lei, modo arrogante chamaria atenção. Só Fong, mais devagar, segurança é importante. Van apertou o cinto. Não se preocupe, dirijo muito bem. Só Fong disse confiante. Mesmo habilidoso, não evitava gente maliciosa. O que há na frente? Van perguntou. Provavelmente acidente. Lieu Y tu supos. Lieu Y Mon suspirou. E agora? Só esperar, a menos que carro voe. Só Fong recostou no volante, tráfego parado. Talvez pensar em função de voo. Tidai brincou. Boa ideia, pode tentar. Só Fong riu. O tempo passava, blindado preso. Quase 1 hora e não libera. Titu franziu a testa, algo errado. Polícia sempre rápida, hoje não. Vou ligar. Titu impaciente, ligou Tangia. Atendeu rápido, voz de Tishanyin. O que há? Tangia, por que anel bloqueado tanto? Titu perguntou. Tidai olhou, cutucou sua testa. Titu sério, gesto ok. Vou perguntar, espere minutos. Tishanyin disse. Está bem. Titu língua de fora brincando. Hoje ao voltar, treino físico, controle de expressão e emoções dobrados. Tidai disse séria. Tão trágico. Lieu Y Mon riu, curiosa de Titu, primeira vez o via. Acidente em cadeia, 20 carros, complicado, talvez mais 1 hora. Voz de Tishanyin. 20 carros em cadeia. Titu boquiaberto, entendeu demora. Que azar. Lieu Y Mon baixou a cabeça. Só esperar. Tidai baixou o vidro 5 centímetros. Cuidado. Tishanyin alertou. Sim, faremos. Titu respeitoso. Antes de desligar, Tishanyin, se acontecer algo, ligue. Sim.
Tito firme. Clac. Chamada terminou. Silêncio. Sinto algo estranho. Tidai disse. Eu também, não sei o que, mas estranho. Capítulo 1300. Nenhum progresso. Eu também espero. Taito guardou o telefone, estendeu a mão para soltar o cinto, queria descer do carro para olhar. Não se mexa, fique no carro. Sofong impediu sua ação, embora o perigo ainda não tivesse aparecido, instintivamente sentiu que ficar no carro era mais seguro. Está bem, ouço você. Taito corou, obedecendo à ordem de seu ídolo sem hesitar. Depende do tipo de arma, um rifle de precisão comum não penetra. Tai-Dai disse com confiança. Um rifle comum não penetra. Sofong ergueu os lábios. Que rifle se considera comum? Olhou ao redor. Bom, não havia lugar adequado para se esconder. Senhor Só, suspeita de um atirador. Taito perguntou. Apenas possível. Sofong respondeu. Entendi, isso é experiência de batalha, certo? Taito insistiu. Experiência de batalha? Van franziu os lábios, olhar hostil para Sofong. O que está acontecendo? Van abriu os lábios, olhou fixamente para Sofong, seus olhos já vermelhos. Sofong, sem saída, olhou para Taito. Ele consolou a jovem, seja boa, da última vez foi acidente, eu só queria fazer o exame de direção. Então você se feriu. Van a fez bico, com queixa disse, você não me contou. Só temi que se preocupasse. Sofong suspirou, continuou, não me feri, esta tarde ainda comerei otote com todos. Da próxima vez não esconda isso de mim. Van arregalou os olhos, tentando parecer imponente. Está bem, prometo. Sofong garantiu rápido. Ah, desculpe, pensei que Van já sabia. Taito se desculpou, envergonhada. Não tem problema, explicar também é bom. Sofong acenou, mostrando que não se importava. Tai-Dai disse calmamente, ao voltar copie cautela em palavras e atos 1000 vezes. A boca de Taito contraiu, como atingida por raio, queria gritar, não consigo fazer. Liu Ypsilon e sua irmã se olharam, encolheram os ombros, ainda à parte. Aliás, como vai a investigação na Ilha da Névoa? Sofong mudou o tema, desviando a atenção. Ainda investigando, em pouco tempo não haverá resultado. Tai-Dai hesitou e respondeu. Então aquele prisioneiro não disse nada? Sofong perguntou. É teimoso, 7 partes falso 3 verdadeiro, difícil distinguir. Taito suspirou, incomodada. Não há métodos de interrogatório. Sofong perguntou com intenção. Tão duro assim? Sofong se surpreendeu, Liu-Lu parecia frágil. Porco morto não teme água fervente, talvez segure algo para outros. Tai-Dai especulou. Possível. Sofong assentiu pensativo. Muitos assuntos ultimamente, terceiro mestre e segundo chefe não estão bem. Tai-Dai disse de repente. Alguém mira na família Tai. Sofong franziu a testa. Na cidade Jindhai nestes dias, ele conheceu as 8 grandes famílias, por isso se surpreendeu que mirassem na família Tai. Ainda não claro, mas há tal possibilidade. Tai-Dai esfregou o queixo, olhos fixos em Sofong. O ataque anterior foi investigado. Sofong perguntou. Tai-Dai piscou, após silêncio respondeu, investigado pela metade, identidades dos assassinos claras, mas o contratante ainda desconhecido, seguimos investigando. Então por que o acidente de avião não teve resultado? Perguntou de novo. Tai-Dai sorriu educado, confirmando a suspeita de Sofong. Van levantou a mão, perguntou baixo, não entendo, por que aquelas pessoas miraram na irmã Vidin? Isso é difícil dizer. Tai-Dai respondeu evasivo. A jovem não perguntou mais. Quando esta estrada vai liberar? Liu Ypsilon encostou o rosto no vidro, olhos observando. Sem escolha, só esperar. Liu Ypsilon tirou o telefone,
Pensou e chamou sua mãe. O carro ficou silencioso, só Liu Y Tu falava com a mãe, às vezes Liu Y Mon intervinha. Estou fora com uma amiga. No caminho de volta, mas engarrafamento. Almoçou? Sim, o que foi? A mãe e filha conversavam, o tempo passou rápido. Quase uma hora depois, o trânsito congestionado finalmente andou. Sofong ligou o carro, pressionou levemente o acelerador, o blindado avançou. Devagar, a velocidade em comparação a antes era muito lenta. Taitu e outros assentiram com simpatia, a velocidade era muito lenta. Há desvio próximo? Liu Y Mon perguntou. Sim, o sétimo anel. Sofong pensou. É direção totalmente diferente. Taitu murmurou. Muito problemático. Liu Y Mon baixou a cabeça, o estômago roncou. Glu glu glu. Com fome. Tai Dai riu. Liu Y Mon fez bico. Com queixa disse, claro com fome, de manhã só tomei mingau. Tem ração seca, quer? Seus olhos brilharam. O sabor é aceitável, quer provar? Tai Dai sorriu.